Boa tarde também a toda a Conceição do Jacuípe, a todos os internautas, a todos os amigos, a toda essa mesa, essa bancada incrível aqui. Estou sentindo a sua falta, Júlia. Eu tô. Semana que vem, na permissão desse pai maravilhoso, isso aí com a gente. Mas você está sendo bem recebida, não tenho dúvida. Sim, com certeza. Eu lhe apresento aí a doutora Cibele Valadão, advogada já de longa data aqui em nossa cidade. Rubens, o chefe aí, né, do Jacuípe Notícias. E eu acho que Lina também não tem... Lina, acho que você conhece mais do que eu, meu amor. A Lina mora no meu coração, viu? Não fico com ciúmes não, viu? Mas Lina tem um local especial no meu coração por você ser essa pessoa carismática. Também a própria igreja, o caminho religioso nos permite também essa simpatia. Exato. E aí, Sibeli, o que você acha do vereador eleito mais novo da história de Coração de Maria? Eu estava aqui conversando com ele, né, antes dele entrar para conversar conosco, e perguntando a ele, né, tem muito trabalho pela frente. Eu estava aqui falando, inclusive, com Juliene, cobrando dela, viu, porque ela também vai ser vereadora a partir de 1º de janeiro. Estava falando sobre o lixo, né, a necessidade da parceria público-privada. Para quê? Para que o lixo passe a ter uma coleta seletiva. As pessoas falam assim, mas existem as cooperativas. Sim, elas existem. Mas se a gente não pensar como facilitar o recolhimento do lixo, né? De que maneira? Você fazendo a parceria, as empresas colocam os seus contêineres para que a gente possa coletar o vidro, colete o papelão, colete a latinha, deixa lá, entendeu? E a empresa passa a cada 7 dias, 5 dias, conforme o consumo, e vai lá buscar. Então, ela não tem um trabalho muito como é que se diz, de tá indo toda hora, gastando, e a própria população também participa. Eu acho que é importante, você não acha que é importante que a população participe desse processo? É importante, é preciso e, além de tudo, é necessário. E a gente puxa com uma vertente que, inclusive, foi debatida agora no G20, a sustentabilidade. Exato. Se a gente precisa pensar em um mundo sustentável, a gente precisa trabalhar essas pequenas atividades hoje, agora, certo? Que vem através desse nosso comportamento, através da pedagogia da atitude, que o autor do livro, André Trigueiro, ele trabalha no seu livro Vidas, não me lembro agora, não me recordo o nome específico do livro, mas ele fala justamente sobre isso, a pedagogia da atitude, que é justamente o nosso uso racional das coisas. Se a gente começa a trabalhar de maneira racional, através das nossas atividades diárias, a gente consegue planejar o descarte do lixo, a gente consegue planejar o descarte do lixo da melhor maneira dentro daquele comportamento do nosso próprio consumo. Agora, a partir do momento onde passa a ser um problema, atentando um problema privado, que é o meu comportamento, o meu raciocínio, a minha atitude, eu enquanto pessoa. Mas a partir do momento que eu externizo isso e passa agora a ser um problema público, que aí entra o poder executivo e o legislativo com a coleta de lixo, que é uma realidade que aí a senhora trabalhou essa temática, essa discussão. Eu aí puxo um gancho que durante a campanha eleitoral foi uma temática muito debatida dentro das comunidades rurais. O município de Coração de Maria, ele é 70% zona rural. E dentro da zona rural não existe coleta de lixo. Como é que aquele homem e mulher do campo descarta o lixo? Muito interessante. Queimando? Queimando o lixo, às vezes não queimando, mas deixando à toa, certo? Então proporcionando ainda mais problemas sanitários. Então é uma discussão, uma temática que de fato é de emergência quando a gente fala dessa coleta do lixo dentro também da zona rural. Porque a zona rural precisa também ser assistida dessa maneira. Uma coisa que... Ô, Sibeli, deixa eu... Antes da gente começar o debate, né? Precisa se apresentar, não é não? Eu apresentei, né, que você não viu, não? Não. Para ele se apresentar, né? Isso, ele se apresentar. Ele falar um pouquinho da história dele, quem é ele, a família, né? Falar dele, porque você já viu que o menino tem base. Sabe se expressar. Pois bem, E né? aí, Ramon,
Pois é, Júlio, né? A gente, Ramon, de onde é que vem Ramon? Como é que surge tudo isso? Tudo isso é construção, Cibele, né? Tudo isso é construção, Juliane. Tudo isso é uma construção, meu amigo internauta, você que está aí escutando a gente nesse momento. Tudo isso é uma construção, é um trabalho. Nada foi à toa, nada é por acaso. Eu comecei a minha campanha, eu a revelei no programa que eu tive aqui esses dias. Sim, sim. E agora eu vou revelar de novo, um segredo, viu, Juliane? Adoro segredos, conte. Minha campanha começou com eu com 14 anos de idade, certo? Porque eu tinha uma ideia política e eu ingressei aos 18 anos. Então foi uma construção de uma bagagem, certo? E isso veio através de quê? Através dos movimentos estudantis da escola pública. Eu sou estudante de escola pública, eu sou jovem da zona rural, eu vim lá do campo, vim do Mendes, certo? Ali da zona rural, onde existe uma grande dificuldade, as coisas elas são mais dificultosas para quem é do campo, a gente que pega transporte público para ir para a escola, tem que levantar cedo, a própria educação pública ela tem essas lacunas, então é a força de vontade, sabe? É aquele querer. Não, eu tenho que ir, eu tenho que estudar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar para poder fazer isso aqui. E aí todos os movimentos, através da escola pública, através do colégio estadual, possibilitou esse olhar crítico para com a política, certo? Ali dentro das salas, das temáticas. E todas as atividades que tinha, eu ia, participava. Todos os editais que saía um programa tal, ia lá, me inscrevia. Quantos inúmeros eu perdi e também quantos eu passei. Então tudo isso é o esforço, a dedicação, é o compromisso, é aquela responsabilidade, é o interesse. E eu lembro que foi a válvula para eu entrar na política, foi o programa Deputado Jovem Baiano 2023, que possibilitou que eu ingressasse, olhasse para a política e falasse assim, eu estou no caminho certo, eu estou no lugar que eu quero estar, que é a política. Que foi um trabalho, um projeto, juntamente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia com a Secretaria da Educação do Estado, onde unificou com o intuito de justamente levar o jovem para a política. Porque a gente vê, inclusive, Ramon, quando entra para a política em Coração de Maria, eleito vereador aos 18 anos, quebra uma grande ruptura. Porque nós vivemos uma sociedade adultocêntrica, onde o adulto ele é o centro das atenções, o centro do poder, das espécies. Então, quando a gente coloca um jovem de 18 anos, da zona rural, preto, e a gente vem quebrando um grande paradigma social. E eu acredito que isso, Juliane, isso, meu amigo, minha amiga que escuta a gente nesse momento, é a ideia que você também pode. Aonde você quer ir, você vai. Basta você querer. Certo? Você tem que ter esse compromisso e essa atitude de querer entrar na política, de ingressar, de ser crítico com as suas atividades para você fazer diferente. Eu gostei. Gostei muito como é que se diz, do posicionamento. Eu gosto muito do eu sou, sabe? Eu sou isso, eu sou isso, eu sei quem eu sou. Identidade, né? A identidade. Isso é muito importante em todas as pessoas. Lógico que essa identidade ela vai amadurecendo, ela vai agregando novos conhecimentos e através desse agregamento ela vai crescendo, evoluindo, melhorando, sabe? Mas tem que começar assim, com uma identidade, sabendo o que quer e para onde quer ir. Fica muito mais fácil chegar. De onde veio? Exatamente. Isso é isso na qualidade, uma pessoa nova não existe. Eu vi você, o que você acha desse cenário e dessas ideias de Ramon também, né? E faça uma pergunta para ele também, comece. É só, a questão de valorização do jovem tem um problema de não valorizar o idoso, porque é a questão da experiência, esse choque, né? Aí, por exemplo, o jovem diz, vamos fazer isso, o idoso já, isso não vai dar certo, porque já não deu certo. Ou seja, a experiência. Tem de haver uma união, né? Justamente pelo consenso, né? Agora, eu posso revelar um outro segredo aqui? Olha, adoro segredos, olha, pode contar. Hoje o seu programa está sendo um programa de segredos, viu? Deixa eu lhe dizer uma coisa, senhor Rubens. Os meus, eu olho hoje, inclusive quando eu paro para catalogar os meus votos vieram uma grande quantidade das pessoas mais velhas, dos idosos, certo? Mas lá não tem muito idoso, não? Tem sim. Então, sim. a maioria. Mas se você olhar para um jovem de 18 anos e você acreditar nele,
né? Oi. Então acredito que foi um grande avanço quando consigo atingir esse público, certo? Porque eu olho para o seguinte, eu estou jovem, tenho 18 anos, mas eu não sei tudo. Então eu preciso aprender com quem tem cabelo branco, né? Com quem tem experiência. E se eu negar isso, eu estou negando meu crescimento dentro da política. Se eu negar isso, eu estou negando o crescimento e desenvolvimento do município. Porque eu vou dizer, não, assim não é. Mas qual a experiência que eu tenho com isso, né? E o senhor não. O senhor Rubens é uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que está dentro da rádio. Então, vamos trazer um exemplo aqui do programa da rádio, né? Inclusive, já vou aproveitar o ensejo para dizer que eu também vou criar um programa de rádio lá no nosso município, através do programa da rádio nosso 104.9. E já aproveito, Juliane, para deixar você já convidada para participar conosco, viu? Ah, não. Segundo semestre de 2025, a gente já vem com essa novidade. Então, trazendo para esse exemplo, eu começando um programa na rádio, eu preciso ouvir as pessoas. Se eu não ouvir, eu não vou saber, certo? Vou me atrapalhar porque eu não tenho experiência naquilo. Então, eu acredito, Sr. Rubens, que a gente precisa fazer esse trabalho de parceria, de escuta e de força, certo? Eu olho para mim do seguinte, eu tenho muita energia, certo? E os vereadores eleitos mais velhos, eles têm muita experiência. Então, vamos tentar unir os dois para a gente fazer um trabalho bom? E eu acho interessante, sabe, Juliane, o seguinte, eu sempre achei que o vereador, ele precisa, para aprovação e para execução das suas propostas, ele precisa convidar a população para interagir com elas. Porque, assim, existe a Câmara Municipal? Existe. Tem as sessões? Sim. Cadê o povo? Cadê o interessado no assunto? Né? Cadê essa pessoa? A população precisa participar. É uma necessidade. Aprender a verbalizar suas necessidades. Esse canal que você pretende abrir é muito interessante, entendeu? E o que eu acho importante é que, assim, as pessoas parem de pedir individualmente benefícios, mas sim levem suas insatisfações de modo coletivo. Porque, assim, o vereador, ele não tem a obrigação de atender demandas individuais. Dificulta a vida dessa pessoa. E, às vezes, eu acho que, inclusive, muita gente desanima da participação política por conta desse hábito da população, das populações, que vão até o indivíduo pedir benefício. Ah, eu estou precisando de um milheiro de telha. O outro, eu estou precisando de um milheiro de bloco. Minha casa caiu. Quer dizer, mas eu tenho que resolver. Não. O princípio é atuar para a coletividade, melhorar a coletividade. Projetos que possam envolver a todos e beneficiar a todos, e não Cicrano Beltrano. É por isso que eu não concordo, inclusive, eu sempre relato aqui que eu não concordo com esse tratamento que muitas vezes é dado de assistencialismo, entendeu? Mas sei, como Juliane fala sempre, que aqui é o seguinte, quem está com fome quer comer, né? Eu sei que existe a fome, né? As pessoas, por exemplo, existe muito emprego hoje. Tem muita gente, tem muito trabalho aí. Agora, existem as pessoas que estão doentes. Existem as pessoas que estão com debilidades, que estão com incapacidades laborativas. E essas pessoas fazem o quê? Porque muitas delas não estão conseguindo os benefícios previdenciários que lhes são disponibilizados. E é aí que está o problema, né? Pois é. Ramon, aí você vê que a gente tem debate, a gente tem ideia, mas eu quero saber o seguinte, você elegeu, você teve uma quantidade expressiva de votos, apoios importantes, mas a partir do dia 1º de janeiro, quem será Ramon Brito? Juliane, eu quero que o Ramon Brito, 1º de janeiro, só acrescente em si a formalização como um agente político, mas que enquanto pessoa e enquanto ser humano continue sendo a mesma pessoa.
e olhar de fato, Juliane, para as necessidades da nossa população e como o Cibele muito bem ressaltou, vamos tentar mudar esse conceito de política, de assistencialismo, certo? Porque isso prejudica a própria política. Então, o meu olhar, Juliane, é um olhar sensível para com a juventude. Seria uma hipocrisia eu não olhar para os jovens, e o jovem da zona rural, do campo, aquele jovem que está na escola pública, que vai estudar, que levanta de manhã cedo, o que esse jovem está merendando? O que tem dentro dessa escola para oferecer conforto a esse jovem? Então, eu quero olhar com esse olhar sensível para essa realidade, que é uma realidade latente, uma realidade que a gente vê no dia a dia. Até porque eu fui estudante de escola pública. Eu peguei transporte público. Então, eu sei nessa realidade na prática, quando o transporte público ele não vai, não é atingido. Inclusive, quando começam as aulas, um grande motivo meu para entrar na política foi justamente esse. Faltou transporte público pós-pandemia, e eu tive uma discussão com o atual coordenador da época, transporte público. Olha, não importa. O que acontece? O transporte, ele tem que vir, um direito nosso. Ah, mas que isso que tal. Olha, passou 2 anos em aulas remotas, não teve transporte público. Por qual motivo não está vindo ônibus? Certo? E aí eu lembro que naquele momento ele foi lá e resolveu aquela situação. Mas tudo isso é preciso para a gente garantir os nossos direitos enquanto sociedade. Então, quem vai representar as pessoas, eu enquanto vereador, da melhor maneira, para poder tentar atingir todos os públicos, como o seu Rubens deixou aqui claro, essa questão da divisão da juventude com essa questão dos idosos, mas tentar da melhor maneira, Juliane, agregar, certo? Ouvir, é preciso a gente ouvir para a gente poder pensar e planejar da melhor maneira as atitudes de políticas públicas, projetos voltados para com a realidade da população de Coração de Maria, que é uma população, Juliane, ao meu ver, muito carente. Nós não temos emprego no município de Coração de Maria. Então, isso é um grande peso para o desenvolvimento. E aí, quando a gente fala de política de assistencialismo, através do vereador, é o vereador que está na ponta. Então, é o vereador, Cibele, que infelizmente acaba ali naquele contexto, que recebe todo o fardo para poder resolver o problema, sabe? Mas é justamente por essa construção que a gente tem que debater com o executivo para a construção de uma cidade melhor, uma cidade que possa ter desenvolvimento e que também isso possa mudar o conceito de política dentro da realidade do município. Você, com 18 anos, dentre os vereadores, qual a sua coloca? Primeiro, segundo, terceiro colocado? Se eu não me engano, eu fiquei em 7º e fui em 6º lugar. São 11 vereadores? São 11 vereadores. Eu fui eleito com 647 votos. Uma cidade de quantos? 30 mil habitantes? 28 mil. Quantos eleitores lá? Eleitores, votos válidos, assim, nós temos, se eu não me engano, foram 19 ou foram 17, se eu não me engano. Não tenho, assim, precisamente a quantidade exata. E você desbancou nomes já antigos do processo, né? O ex-vereador Maguinho, Ilza da Saúde, Pedro Mário. Então você veio, né, numa crescente que surpreendeu a todos também, né, Ramon? Foi a surpresa da política de Coração de Maria, certo? Porque realmente o meu partido era um partido forte, né, por ter esses grandes nomes já da política, ao qual eu tenho grande admiração, respeito por todos eles. Então, a minha entrada no partido, as pessoas viam com essa grande dificuldade, por ser um partido de fato forte. E acabamos que nós fizemos 2 cadeiras, que foi também do atual presidente da Câmara, certo? E foi ele foi reeleito, eu fui eleito. Ele foi eleito com 649 votos, eu fui eleito com 647 votos. Uma diferença apenas de 2 votos de um para o outro, certo? E também aproveitando, Júlio, que você falou do partido, cabe também agradecer ao senador Ângelo Coronel por acreditar. Ele acreditou em Ramon, foi uma pessoa que motivou, inclusive, olha, você pode sim, venha para o PSD. E enquanto outros partidos ofuscaram, acharam que não, é só um sonho, sabe? O senador olhou com um olhar sensível para isso, e sempre quando eu tenho a oportunidade de ressaltar isso, porque isso é gratidão e levarei eternamente comigo. Amém. Exatamente.
E coronel é um, como é que a gente pode? É um lobo da política, né? Ele consegue identificar quem tem potencial, né, amor? Sim, sim, com certeza. E aí, Fidel? Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma coisa que eu já venho, desde que eu comecei aqui na rádio, eu sempre falo com as pessoas que eu acho importantes, é o seguinte. Acabei de falar que a sociedade ela não participa muito da política. Ela vai às eleições, né? Mas ela não participa da política de um modo ostensivo. Ela não sabe exatamente o que é debatido, ela não toma ciência, ela não manifesta-se nas câmaras municipais. E acho que seria importante que fosse criado as associações de bairro, que alguém se mobilizasse pelas associações de bairro. Por quê? Porque as associações de bairro permitiria que os bairros da cidade tivessem voz. Porque, assim, não dá para o grupo todo participar, mas, havendo as associações de bairro, aquelas pessoas que são as mais dinâmicas no seu bairro, inclusive as pessoas jovens, elas iriam fazer a cobrança, elas elegeriam alguém que fosse a sua voz, né? E essas pessoas participariam constantemente, né, das sessões das câmaras. Cibele, existe o livro Eu, Jovem Prefeito de Salvador, da autora Daniela Silva, onde ela trabalha justamente sobre isso aí, sobre essas lideranças comunitárias de jovens. Eu pretendo, inclusive, fazer isso dentro do Coração de Maria. Pegar esses jovens, inclusive aí, quando a gente for sentar para debater, criar um edital para isso, a gente consegue fazer esse projeto independente, certo? Então, um projeto de liderança, certo? Então, a gente consegue fazer isso através, pegando os líderes, os jovens da zona rural, do bairro, da cidade, religioso, da escola, de transporte público. Então, a gente consegue fazer um trabalho de eficiência ouvindo essas lideranças, certo? Com base nesse livro, foi um livro também muito impulsivo para eu conseguir olhar para a política de uma maneira construtiva, que é esse livro da autora Daniela Silva, Eu, Jovem Prefeito de Salvador. Vamos tentar fazer o projeto baseado no livro, né? Aí eu penso, ou eu, jovem prefeito de Coração de Maria, ou eu, jovem vereador de Coração de Maria, né? Para poder os jovens olharem também para a política. Isso. E terem senso crítico.